tempo atrás, umas 8 horas da noite, eu recebo o companheiro Estrela no meu gabinete e foram me comunicar que tinham encontrado um tal de pré-sal. Petrobras anunciou mais uma descoberta na camada pré-sal. Bateu recorde em julho a produção do pré-sal. A estimativa para o próximo ano é de uma arrecadação de 28 bilhões de reais com royalties. Quando nós encontramos os grandes reservatórios do pré-sal, lá em 2006, 2007, ao fazer essa descoberta, nós tínhamos certeza de que o Brasil sairia de uma situação que historicamente esteve, que era essencialmente um país importador de petróleo e importador de derivados, porque aquela descoberta era a maior descoberta de novos reservatórios de petróleo da história e foi a maior descoberta dos últimos 30 anos. O presidente Lula imaginava para o Brasil, a partir do pré-sal, um projeto de transformação da estrutura produtiva e da estrutura social do país. Da estrutura produtiva porque a riqueza do pré-sal poderia servir como um alavancador do desenvolvimento da indústria nacional. Mas não era só com a indústria que o presidente Lula se preocupava. Na segunda-feira, o governo vai mandar para o Congresso uma medida provisória que destina para a educação toda a receita dos royalties de contratos futuros de concessão. O Lula defendia a ideia de que a grande riqueza que nós tínhamos descoberto no subsolo brasileiro não podia ser aceleradamente torrada e transformada em recursos financeiros somente. Defendia também que uma grande parte da renda petroleira teria que ser capturada pelo governo para ser redistribuída para as gerações futuras. Isso faria com que o Brasil se parecesse com os países mais avançados de distribuição de recursos petrolíferos para o conjunto da sociedade. Por isso, esse projeto era um projeto de construção de uma soberania nacional sem precedentes na nossa história. Permitia, portanto, dar ao governo o controle do desenvolvimento da produção, dar à sociedade brasileira a oportunidade de utilizar uma parcela maior dessa riqueza para transformar o futuro do país e, ao mesmo tempo, capturar via a política de conteúdo local, via a política de conteúdo nacional, a expansão da tecnologia e do desenvolvimento para permitir um salto tecnológico no Brasil. O leilão do Campo de Libra, da Bacia de Campos, foi o primeiro sob o novo regime de partilha do pré-sal, em que uma parte do petróleo extraído fica com a União. O que irrita os americanos não é o pré-sal, é o sistema de exploração que o presidente Lula fez passar no Congresso, né? Pelo qual a Petrobras teria uma participação maior, o Estado brasileiro uma participação maior e as petroleiras que viessem a participar teriam que se subordinar à Petrobras. Isto é que irritou. Petrobras anunciou ontem à noite o resultado da empresa no ano passado, um lucro 11% maior do que em 2012. O lucro líquido da Petrobras subiu 11% em 2013. A produção de petróleo cresceu no Brasil em junho, chegou a 2.600.000 barris por dia. Uma vez tendo ingressado no rol dos principais países do cenário energético do mundo, o Brasil também passou a ser um objeto e um laboratório de experimentação das táticas da chamada quarta geração das guerras ou daquilo que alguns vão nomear como as guerras híbridas. Guerra híbrida é o processo que sucede à Guerra Fria, uma modalidade de guerra em que você não tem enfrentamento concreto, mas você consegue mudar regimes, você consegue derrubar governos, você consegue influir na mentalidade de uma população sem que as digitais das potências Estados Unidos e outras potências aliadas dos Estados Unidos apareçam na fita. Um ano depois da descoberta do pré-sal, o governo norte-americano reativa a 4ª Frota Naval, responsável por fazer o monitoramento militar do Atlântico Sul. Uma frota que estava desativada desde a Segunda Guerra Mundial e que passou a ser reabilitada justamente depois da descoberta do pré-sal. A Petrobras foi alvo dos espiões da Agência Nacional de Segurança Americana. Em 2008, a Petrobras tinha um contêiner embarcado no Porto de Santos
que continha computadores e HDs com informações estratégicas sobre o óleo em águas ultraprofundas do pré-sal. Estranhamente, numa madrugada, esse container foi arrombado e foi objeto de furto. Não levaram o conjunto das máquinas e equipamentos, mas levaram especificamente as HDs e os laptops que continham informações geológicas sobre o pré-sal. Documentos ultra-secretos entregues pelo ex-analista da Agência de Segurança Nacional Americana, Edward Snowden, comprovam a Petrobras, a maior empresa brasileira, também foi espionada pelo governo americano. Uma espionagem em cima da presidente Dilma e em cima da Petrobras e de todo o processo de feitura dos editais para o pré-sal. Gente, isso é crime, né? Isso é crime internacional. O acesso a dados secretos de estudos da Petrobras poderia favorecer possíveis concorrentes que saberiam onde deve existir mais ou menos petróleo. Na semana passada, a presidenta Dilma Rousseff, que também teria sido espionada pela NSA, se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na Rússia. Ela cobrou explicações, dizendo que estava cansada de receber informações pela imprensa. E era preciso destruir a Petrobras para que eles tivessem sucesso na permanência de um projeto de colonização para o país. A maldição se dá no fato de que a chave para a nossa independência foi descoberta por nós. Quando a gente olha para a dinâmica da indústria petrolífera global, ela é uma das que movimenta o maior volume de investimentos, o maior volume de recursos. Isso faz da indústria petrolífera uma indústria muito suscetível a ilícitos, desvios e casos de corrupção. No caso do Brasil, o problema por trás da maneira como se deu o combate à corrupção foi que isso foi construído diante da opinião pública como se a corrupção fosse um problema inerente à Petrobras. Votação popular internacional elegeu a Petrobras como um dos casos de corrupção mais conhecidos em todo o mundo. O esquema começou em 2006 no governo Lula. A luta contra a corrupção sempre foi uma bandeira da direita, sempre. Então, por exemplo, na Coreia foi atacada a Samsung, que aquilo ali era também o objetivo de atacar as grandes empresas competidoras das empresas americanas, a partir da alegação de que aquelas empresas eram corruptas. O herdeiro do grupo empresarial Samsung foi condenado à prisão na Coreia do Sul por corrupção. É o novo capítulo de um caso que mobiliza o país e derrubou uma presidente. É claro que as guerras híbridas elas têm como referência o neoliberalismo ou, se vocês quiserem, o ultraliberalismo. E outro ponto essencial nas guerras híbridas é a participação da mídia. Eu estava comentando aqui com o Doni como é impressionante esse esquema da Petrobras, que não termina nunca. E são as mesmas pessoas sempre, todo mundo envolvido em vários esquemas. Não tem uma obra, não tem um setor que não estivesse envolvido. É impressionante, não acaba nunca esse negócio. A Petrobras reconhece, eu vou partir dessa informação, ela estima que a corrupção custou à Petrobras 6 bilhões de reais de 2004 a 2014. 6 bilhões de reais é um volume de dinheiro extraordinário que assusta a todos nós. Agora, se nós olharmos um pouco o faturamento da Petrobras nesse período, a Petrobras faturou nesses 10 anos, alguma coisa em torno de 2,6 trilhões de reais. Portanto, 6 bilhões de reais sobre 2,6 trilhões de reais representa menos de 0,5% do faturamento da Petrobras. Qualquer empresa, para captar corrupção na faixa proporcional que a Petrobras tem, teria que ter um sistema de controle extraordinariamente sofisticado, extraordinariamente preciso para captar desvios nesse volume de recursos relativos. A transformação da Petrobras numa empresa criminalizada por casos de corrupção tem por trás de si exatamente o desejo de desbravar o Brasil e de conquistar e de acessar de maneira privilegiada o óleo produzido no nosso país. Por causa do escândalo de corrupção e também da queda do preço do petróleo no mercado internacional,
as ações da Petrobras atingiram o menor valor em 10 anos. A Petrobras não está mais entre as 100 maiores empresas do mundo. A perda de valor da Petrobras é um negócio extraordinário. Claro que o dólar subiu e isso afetou a empresa. Claro que o petróleo caiu, todo mundo viu, isso também afetou a empresa. Mas acontece que a empresa estava enfraquecida quando esses fatos aconteceram e enfraquecida pela corrupção. A conquista do petróleo brasileiro significaria necessariamente a subtração da soberania nacional. E a subtração da soberania nacional não poderia acontecer com a Dilma, presidente do país, e com o presidente Lula solto, trazendo a esperança de utilização desses recursos como forma de crescimento e de alcance da maturidade econômica e geopolítica do país. Senhor presidente Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores senadores, o que está em jogo no processo do impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas, à vontade soberana do povo brasileiro e à Constituição. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos, os ganhos da população. O que está em jogo é também a grande descoberta do Brasil, o pré-sal. O que está em jogo é a inserção soberana de nosso país no cenário internacional, pautada pela ética e pela busca de interesses comuns. O que está em jogo é a autoestima dos brasileiros e brasileiras. O modelo de exploração do pré-sal causa grande preocupação, né? Eles conseguiram, graças ao senador José Serra, na sua imensa bondade, como está gravado, né? Nos Wikileaks, né? Da reunião que teve e que prometeu que ia apresentar um projeto de lei e o fez. Né? O Senado tirou da Petrobras a exclusividade na exploração do pré-sal. O texto reduz o peso da Petrobras no pré-sal e a obrigatoriedade de ser a única operadora e exploradora. Primeira vez, a Petrobras vendeu a parte dela em uma área do pré-sal. A indústria petroquímica é uma coisa extraordinária. Aqui o que tem de produto da petroquímica, né? Ó, essa garrafinha d'água, né? Essas máquinas aí é cheio de coisa de química, de petroquímica, não é? Isso aqui, né? Isso aqui é a indústria petroquímica. Isso aqui. Essa calça deve ter fio sintético, né? Então você tem que transformar o produto natural em produtos de maior valor agregado. Que esse é que é o desenvolvimento. O argumento da oposição é de que o pré-sal é uma riqueza estratégica e que tirar essa obrigação da Petrobras é entregar esse patrimônio para as multinacionais, o capital estrangeiro. A lei do José Serra é uma lei que acelera a exploração internacional do pré-sal brasileiro. Ele faz com que o ritmo de abertura de novas áreas cresça, que a atração para empresas internacionais aumente e, portanto, faz com que o Brasil acelere a produção do pré-sal brasileiro. Acelerar o processo de produção do pré-sal brasileiro, sem a correspondente crescimento do mercado doméstico, sem o crescimento das refinarias no Brasil, significa que o Brasil vai crescer as exportações de petróleo cru. Ao crescer a exportação de petróleo cru, portanto, o Brasil passa a ser um exportador de petróleo com baixo valor adicionado, portanto, muito mais dependente das flutuações do preço do petróleo. O que vem se colocando em curso no Brasil é uma diminuição da Petrobras, que era uma empresa integrada, que atuava do poço ao posto, para que ela se convertesse numa pequena empresa furadora de poços que vende óleo cru para o mercado internacional, tornando o Brasil um país refém da necessidade de importação de derivados. Uma necessidade absolutamente descabida para aquele país que faz parte da lista dos 10 maiores produtores, para aquele país que tem uma das maiores reservas petrolíferas do mundo e que tinha, até pouco tempo atrás, uma das mais
pujantes empresas petrolíferas responsáveis por desbravar essa grande fronteira de exploração de óleo e gás em águas ultraprofundas, como é o caso do pré-sal. Estamos exportando petróleo em bruto e importando gasolina, pô. A chave histórica que o Brasil nunca encontrou de romper com os laços da colonização, com os laços de um país historicamente explorado por outras potências e pelos mercados dessas outras potências, havia ali a maldição de que a Petrobras não pode ser esse símbolo nacional e é por isso que a gente precisa destruir. Nunca antes neste país, talvez até nunca antes no mundo, uma petrolífera perdeu tanto valor em tão pouco tempo. Todos esses elementos mostram para nós como a descoberta do pré-sal colocou o Brasil na rota de instrumentos de espionagem industrial, construção de acordos anticorrupção e de monitoramento de empresas estratégicas, seguindo o conjunto das ações que hoje são comumente trabalhadas como parte do enfrentamento por trás dessa nova geração da chamada guerra híbrida. Nesse mesmo período, se firmou um acordo entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Ministério Público brasileiro, organizando uma cooperação em torno de projetos de combate à corrupção e contra a lavagem de dinheiro. Participou desse convênio um então juiz de primeira instância desconhecido chamado Sérgio Moro. O Moro, ele é um ótimo executor de tarefas. Ele não é um grande estrategista. Ele não teria capacidade de conceber a tecnologia que está por trás da Lava Jato. Quando eu digo tecnologia, eu me refiro ao entrelaçamento de uma estratégia jurídica e todas as táticas que ela comporta com uma estratégia de comunicação. Eu acho que está fora do alcance do intelecto do Dallagnol, do então juiz Sérgio Moro. Por exemplo, agora que houve uma crise com o Moro, ele foi para os Estados Unidos, pediu uma licença do Ministério e foi para os Estados Unidos. Fazer o quê? Eu não tenho dúvida de que existe uma influência externa. E essa influência, fatalmente, é norte-americana. E vai lá constantemente, foi treinado lá, fez cursos lá. Isso está documentado, né? Fez cursos dentro de um programa americano. É um programa de cooperação judiciária. Assina os acordos de cooperação judiciária e os Estados Unidos fornecem as informações. It is hard to imagine a better cooperative relationship in recent history than the one that we have between the United States Department of Justice and Brazil. In just the last year alone, for example, the Criminal Division's Fraud Section and the Brazilian Lava Jato Task Force have cooperated and coordinated resolutions in 4 FCPA cases. Indeed, this past week, the prosecutors in Brazil won a guilty verdict against former President Lula da Silva. Essas visitas sistemáticas, diria, trimestrais do então juiz Sérgio Moro ao país da América do Norte possam talvez explicar de onde vem essa tecnologia. Veja, a Polícia Federal não consegue descobrir crime nenhum no Brasil. Nenhum. Descobre 3%. De repente, na Operação Lava Jato, descobre que as pessoas têm coisas no lugar, tem coisa, vai lá, aprende, né? É tudo informação que recebe do sistema de espionagem americano. A gente esquece, né? Não lembra que tem uma National Security Agency que gravava o celular da Dilma, gravava o celular da Merkel, gravava todas as comunicações da Petrobras e todas as comunicações eletrônicas do mundo. Inclusive esta que estamos aqui está sendo gravada.
promotores da Lava Jato denunciaram hoje o ex-presidente Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais 6 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro no processo que apura a propriedade do apartamento triplex em Guarujá e o armazenamento de bens do ex-presidente. Uma coisa que a esquerda precisa aprender de uma vez por todas é que o direito não existe. O que existe é a história. Claro, existe o direito como um ordenamento legal da vida social, mas esse direito ideal, neutro, republicano, ele não existe. Ele é permeado pela história, por interesses opostos que existem na sociedade, enfim, por essa expressão que hoje anda meio proibida e esquecida, que são as lutas de classes. Logo, não existe uma operação que não tenha um direcionamento político. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo interesse de vocês no caso. Nós estamos hoje aqui reunidos para passar informações de interesse público sobre mais uma acusação criminal que é apresentada nessa data. Quando o Ministério Público diz ter provas da autoria do crime, ele pode oferecer para o Poder Judiciário uma denúncia. Essa denúncia é a peça que dá início ao processo judicial. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Só que no caso do presidente Lula, essa denúncia foi oferecida num espetáculo midiático. Todos lembram aquela entrevista coletiva marcada para acontecer num hotel, em que os procuradores da Lava Jato, o seu chefe da Força Tarefa, o procurador Deltan Dallagnol, expuseram numa apresentação de slides, o famoso PowerPoint, os elementos que eles eventualmente tinham ali para oferecer denúncia contra o presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esses foram os crimes dos quais Lula foi acusado. Chegando ao topo da hierarquia da organização criminosa. Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Na denúncia do PowerPoint, o presidente Lula era o centro de uma organização criminosa. Mas quando você olha o documento formal, a denúncia, ele não é acusado de centro de organização criminosa, de ser o chefe dessa organização criminosa. Você tem um começo de investigação. Aí você vai para uma coletiva e você faz um conjunto de afirmações de que você ainda vai investigar, de que você vai apurar. A pergunta é, como é que essa pessoa depois volta para trás? O procurador Deltan Dallagnol disse que Lula é o comandante máximo de um esquema criminoso. Segundo Dallagnol, um esquema que tinha como objetivos enriquecer ilicitamente, manter a governabilidade com pagamento de propinas e perpetuar o Partido dos Trabalhadores no poder. A Globo redesenha, a Globo reconstrói, tenta trazer elementos, explica todos os elementos do PowerPoint. É uma parceria que sempre funcionou muito bem, é uma parceria muito bem construída, né? E como eu já disse, teve realmente bons resultados. Isso não é comum. Não se faz denúncia pública em espetáculo, com a imprensa toda convocada, com entrevista coletiva. Isso já, de alguma maneira, retira um elemento fundamental do processo, que é o equilíbrio, que é a presunção da inocência de quem é acusado. Não se pode condenar previamente, muito menos convocando a entrevista coletiva. Aquilo que se espera de um servidor público, do Ministério Público, da polícia, que é atuar com impessoalidade, com isenção, demonstrar cabalmente a acusação que está apresentando contra um cidadão, ainda mais uma pessoa pública, isso daí se tornou uma questão menor. O ataque ao Lula não é acidental, não é contingente, não é um detalhe da Lava Jato, mas o ataque ao Lula é o coração mesmo da operação. Todas as setas apontavam para o Lula. Isso mostrava também que a obsessão da Lava Jato, o objetivo da Lava Jato, era incriminar o Lula.
Essa denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o ex-presidente Lula, claro, foi notícia nos sites pelo mundo afora. E uma análise da emissora britânica ressalta que esse caso é crucial para o futuro tanto de Lula quanto do PT, já que o ex-presidente é um forte candidato nas eleições de 2018. A Operação Lava Jato, desde o início, foi uma operação política. Agora, sem ela, o golpe não teria se desenrolado, porque foi ela que deu a institucionalidade do neogolpismo. Nós não estamos mais num momento histórico, pelo menos por enquanto, em que teremos que ver pelotões de militares fardados marchando pelas ruas ou cercando palácios de governadores ou o Palácio do Planalto. Os regimes ou os grupos de extrema-direita, eles querem chegar ao poder através do sistema supostamente democrático. Por isso que era necessária a capa de legalidade. O crime de corrupção precisa ter prova, ele precisa ter a comprovação de onde o dinheiro saiu, para onde o dinheiro foi. É preciso que se determinem os atos que o agente público fez e qual foi a contrapartida que ele recebeu. Isso é o básico do crime de corrupção, né? Você faz alguma coisa e recebe uma vantagem em troca. Só o poder de decisão de Lula fazia a estratégia de governabilidade corrompida viável. Lula estava no topo da pirâmide do poder. Que poder tinha o PT para obter essas propinas a partir de altos funcionários da Petrobras, se não fosse o poder de Lula? Que poder tinha o João Vacari ou Paulo Ferreira para demandarem propinas em nome do governo, se eles não tinham cargos públicos, se não era o poder de Lula? Por outro lado, que poder tinha o próprio governo para determinar a ação de soldados do Partido dos Trabalhadores, se não fosse o poder de Lula? É inconcebível que um líder partidário da dimensão de Lula não tomasse parte e, mais do que isso, que ele não estivesse no comando de esquemas que revelam uma forma constante e própria de obter recursos públicos pelo Partido dos Trabalhadores. Essa é a teoria do domínio do fato. Não há uma prova concreta de que determinada autoridade praticou um ato de ofício para favorecer alguém que lhe deu uma vantagem indevida, que é o crime de corrupção. Basta ele estar numa posição de comando em que se presume que ele tinha domínio daqueles fatos. Não importa o que o presidente fez e não importa a vantagem em troca. E, inclusive, o triplex talvez saiu da Petrobras, mas talvez também não tenha saído e não é um problema responder isso. Ou seja, tudo que é elementar para a configuração do crime não existe. Você não tem como se defender de uma presunção. Ora, como que você prova que não sabe de alguma coisa? Você prova que sabe, você prova que tem conhecimento e apresenta evidência de que tem conhecimento. Mas quando você alega que não sabia, que não participou, que não, portanto, cometeu aquele ato, é a inversão completa do princípio do ônus da prova do direito penal mundial, do direito penal moderno, né? O ônus é de quem acusa. Então não se pode acusar alguém por presunção, porque esse alguém não vai se defender, não tem como se defender daquela acusação. Não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento, pois justamente o fato dele não figurar como proprietário do triplex, da cobertura em Guarujá, é uma forma de ocultação e de simulação da verdadeira propriedade. É preciso dizer que isso aí é uma forçação, quer dizer, isso é uma prova indireta, isso é uma prova indiciária que precisaria ser reforçada por uma prova material concreta. Como é que você convoca uma coletiva gastando dinheiro público no hotel, montando uma estrutura para apresentar a prova de um crime e dizem, eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Eu não posso dizer qual é a convicção que eu tenho deles. Querem me investigar, me investiguem. Querem que eu preste depoimento, me convoquem. Eu só quero que sejam verdadeiros comigo. Eu só quero que sejam honestos comigo. Eu só quero que respeite a dona Marisa. Respeita a dona Marisa. Como é que você vai dizer que você não cometeu um crime? Qual é o álibi para o seu crime ter sido pura e simplesmente a sua existência? Ele existe de fato, o presidente está aí, foi presidente da República, foi o maior presidente que esse país já teve. Esse foi o crime. E por isso, todas as bolas e todos os elementos do universo se voltavam para Lula naquele PowerPoint. O MPF elegeu Lula como maestro
de uma organização criminosa, mas esqueceu do principal: a apresentação de provas dos crimes imputados. Quem tinha poder? Resposta: Lula. Logo, era o comandante máximo da propinocracia brasileira. Um novo país nasceu hoje, sob a batuta de Deltan Dallagnol. E neste país, ser amigo e ter aliados políticos é crime. Quando o Partido da Toga surge, quando seus membros se politizam, eles próprios perdem o parâmetro daquilo que é ridículo e daquilo que é sério. Eles perdem o parâmetro daquilo que é a sua competência profissional, que é buscar provas, que é esclarecer os fatos, e passam a usar qualquer mecanismo, qualquer instrumento, qualquer expediente para atingir os seus adversários. A mim nunca causou surpresa uma pessoa manipular um esqueminha numa lousa e apresentar aquilo como prova para condenar um adversário, porque aquilo era um jogo do vale tudo. Ali estava valendo tudo. Não era mais necessário criar argumentos sofisticados. Era um movimento totalmente partidarizado, politizado. Era o grande beneficiário desses três sistemas. Criou-se um estardalhaço, um circo, uma grande apresentação, mas, ao fim e ao cabo, nenhuma prova consistente foi apresentada para subsidiar aquela acusação. No entanto, o objetivo não era convencer os atores jurídicos, não era convencer tribunais, operadores do direito, era convencer a população, era ganhar a opinião pública. E não tendo provas, ele simplesmente cria um esquema que para ele faz sentido, e quando é apresentado, bom, como ele tem o apoio da mídia, né? Naquele momento todo mundo olha para o lado e finge que aquilo tem sentido. A Lava Jato, a todo momento, o que ela fez? Ela espetacularizou o processo. Ela se valeu de uma estratégia de comunicação muito forte. E isso preponderou sobre o jurídico. Ela buscou sempre, antes de provar algum fato, ganhar a opinião pública sobre aquele fato. Constranger o judiciário a avalizar as suas teses, a avalizar as suas acusações. E como um advogado, eu nunca vi procuradores fazendo uma campanha pública contra acusados, contra réus. Isso é impensável nos Estados Unidos, em outros países, na Europa. O Deltan, ele tem sido mais do que um procurador-chefe da Lava Jato, membro do Ministério Público. Ele tem sido um servo do Senhor. Ele tem usado a vocação que Deus deu para ele para trazer uma mudança em nosso país. Combater corrupção não é algo abstrato, é pessoal. E mais, é uma missão cristã. É uma missão de amor ao próximo como símbolo. Deltan. Aquele Carlos Fernando Santos Lima, sujeitos altamente religiosos e fanáticos nas suas atitudes, né? Em perseguição ao líder dos trabalhadores. Dallagnol não tem escrúpulos, é uma pessoa que faz qualquer coisa para chegar no seu objetivo. Ele não é um membro do Ministério Público como ele deveria ser. Que o Ministério Público é fiscal da lei também. Ele não tem capacidade de ser fiscal da lei. Ele precisa de alguém que o fiscalize, porque ele parece muito mais uma besta desenfreada. A farsa lulocêntrica criada ataca o Estado Democrático de Direito e a inteligência dos cidadãos brasileiros. Não foi apresentado um único ato praticado por Lula, muito menos uma prova. Desde o início da Operação Lava Jato, houve uma devassa na vida do ex-presidente Lula. Nada encontraram. Foi necessário, então, apelar para um discurso farsesco. O fator real, inquestionável, é que Lula e Dona Marisa não são proprietários do referido imóvel, que pertence à OAS. Não há artifício que possa mudar esta realidade. Setembro de 2016, Marisa é
acusada, né, indiciada já pelo Ministério Público de São Paulo nesse famoso PowerPoint do Dallagnol. E no mesmo mês, no dia 20 de setembro, pela primeira vez, junto na ação do triplex, em que o marido e com outros acusados. O juiz Sérgio Moro ouviu 6 testemunhas de acusação no processo que investiga a suposta participação do ex-presidente Lula, da dona Marisa Letícia, no esquema de corrupção da Petrobras. A gente sabia que a dona Marisa estava muito deprimida, estava muito triste com tudo que estava acontecendo, com uma perseguição implacável aos filhos, aos netos. Agora o Jornal da Record continua a série que mostra os negócios da família do ex-presidente Lula. Hoje é a vez do filho mais velho, conhecido como Lulinha. Nos últimos meses de 2016, depois da sentença que coloca a Marisa como ré, ela relata de acordar vários dias às 4 horas da manhã com gritos de Lula preso, Lula na cadeia, que as pessoas passavam na avenida onde eles moravam em São Bernardo do Campo para gritar impropérios e desejar a prisão ou morte de Lula e Marisa. Tamanho sofrimento, acusações, desrespeito, um desrespeito total com a dona Marisa. Nesse momento ela já não sai mais de casa, ela já está completamente angustiada com essa situação. Ela começa a externar com mais frequência, privadamente, a preocupação que ela tem, essa sensação de quando que eles vão parar, até onde que isso vai levar. E no final do mês de janeiro, ela tem um AVC. A ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, sofreu um acidente vascular cerebral e está internada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Dona Marisa foi internada terça-feira da semana passada, depois de sofrer um acidente vascular cerebral. A equipe médica que cuida dela informou que Dona Marisa está sem fluxo sanguíneo no cérebro e que essa situação é irreversível. Marisa teve que se acostumar ao longo da vida com manifestações de ódio, manifestações de preconceito muito forte. Quando ela se tornou primeira-dama, havia muitas piadas e muitas críticas, porque muitas pessoas não toleravam que aquela mulher de São Bernardo do Campo, simples, pudesse ser a primeira-dama do Brasil. Era sempre uma visão muito preconceituosa que foi tendo por parte importante da população. Bom, e o outro assunto que está atingindo aí, está tomando conta do noticiário, é o AVC, o acidente vascular cerebral de Marisa Letícia, ex-primeira-dama. Essa mulher que certamente foi a primeira-dama que mais envergonhou a nação brasileira, especialmente as mulheres, né? Eu me senti envergonhada por ter uma criatura como essa representando o Brasil. Uma mulher com hábitos reprováveis, uma mulher de linguagem extremamente chula, uma mulher grosseira. Quando ela tem um AVC, já nesse momento de profunda polarização, profundo ódio político no Brasil, muitas piadas são feitas e muitas demonstrações de ódio torcendo para que Marisa morresse. Não sou médica, não sei dizer se teve a ver ou não teve a ver com o momento em que ela faleceu, mas que ela foi fragilizada por todo esse processo, não, acho que ninguém duvida. É o auge do ódio como forma de se fazer política e do ódio direcionado ao PT ou à esquerda. Uma médica aqui do Hospital Sírio-Libanês, ela foi demitida depois de compartilhar informações sigilosas do diagnóstico da dona Marisa Letícia. Os médicos que analisaram essa tomografia... No dia em que ela é internada com AVC, já tem um blogueiro que consegue imagens de tomografia vazadas pelo hospital e vai mostrar essas imagens para dizer que a extensão do derrame era muito forte, que ela não tinha nenhuma chance. Nos dias que se seguem ao AVC, tornam-se públicos alguns áudios e algumas mensagens de WhatsApp de médicos torcendo para que a cirurgia não desse certo, para que nenhuma tentativa de estancar o derrame desse certo. Alguns chegam a esboçar recomendações e sugestões de como fazer
para que o estancamento não seja viabilizado e que ela possa morrer mais rapidamente, porque há uma torcida nesse sentido. Desde quarta-feira, o estado de saúde se agravou. A família autorizou a doação. E ela fica aproximadamente 10 dias internada até que o cérebro deixa de ter fluxo sanguíneo e ela tem decretada morte cerebral, no dia 3 de fevereiro de 2017. Acontece agora o velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva. Ela morreu nesta sexta-feira, 10 dias depois de ser internada com aneurisma cerebral. O velório é no Sindicato dos Metalúrgicos. Esse contato com a classe, essa relação íntima, carnal, com a classe que o produziu, acho que ficou cada vez mais consciente para o Lula nos últimos anos. Não me parece ser por acaso que ele decidiu se despedir da sua companheira no sindicato. No sindicato onde eles começaram a sua vida juntos, eles se conheceram no sindicato. E o velório da Dona Marisa foi também no sindicato. Dona Marisa também vindo da classe trabalhadora e mantendo a sua identificação e as suas raízes até o final da vida. Uma vida junto que começa no sindicato, que termina no sindicato. Marisa morreu triste, Rogério, porque a canalice que fizeram com ela e a imbecilidade e a maldade que fizeram com ela, eu vou dedicar. Eu tenho 71 anos, não sei se Deus me levará inculpado, eu acho que eu vou viver muito, porque eu quero provar que os fascínoras que levantaram leviandade com a Marisa tenham um dia a humildade de pedir desculpas a ela. Descanse em paz, porque o seu Lulinha Paz e Amor vai continuar brigando muito para defender a sua honra e a sua imagem. Obrigado. Sérgio Moro marcou a data do depoimento do ex-presidente Lula como réu na Lava Jato.